A força elástica é a força exercida sobre um corpo que possui elasticidade. Por exemplo, uma mola, borracha ou elástico. Essa força determina, portanto, a deformação desse corpo quando ele se estica ou se comprime. Isso dependerá da direção da força aplicada. Como exemplo, vamos pensar numa mola presa num suporte. Se não houver uma força atuante sobre ela, dizemos que ela está em repouso. Por sua vez, quando esticamos essa mola, ela criará uma força em sentido contrário. Sendo assim, quanto maior a força aplicada, maior será a deformação da mola. Para calcular a força elástica, utilizamos uma fórmula elaborada pelo cientista inglês Robert Hooke, chamada de Lei de Hooke. A força de atrito corresponde à força exercida entre duas superfícies que estão em contato. Dessa forma, a força de atrito possui direção, sentido e módulo, sendo uma força de oposição à tendência do escorregamento. Portanto, a força de atrito é uma força que opõe-se ao movimento do corpo ou dos objetos, tentando impedi-lo, uma vez que ela é fruto das irregularidades entre duas superfícies que estejam em contato. Há dois tipos de força de atrito: o atrito estático e o atrito dinâmico. O atrito estático ocorre quando os dois corpos permanecem imóveis, ou seja, quando não há deslizamento, gerando uma maior força de atrito. Já o atrito dinâmico ocorre quando a força de atrito estático for superada, de modo que os dois corpos entram em movimento, gerando assim uma menor força de atrito. Torque, ou momento de uma força, é a tendência que uma força tem de rotacionar um corpo sobre o qual ela é aplicada. O torque é um vetor perpendicular ao plano formado pelos vetores de força e raio de rotação. Sempre que uma força for aplicada a alguma distância do eixo de rotação de um corpo, este corpo estará sujeito à rotação. Se esse corpo não está rotacionando ou rotaciona com velocidade angular constante, dizemos que ele se encontra em equilíbrio rotacional. A unidade do torque, de acordo com o sistema internacional, é Newton vezes metro. Por definição, quando um corpo é rotacionado no sentido horário, seu torque é negativo. No caso contrário, o torque aplicado sobre ele tem módulo positivo. O módulo do torque pode ser calculado pelo produto da força pela distância ou pelo seno do ângulo que é formado entre essas duas grandezas. Os dados do experimento da força elástica foram disponibilizados pelo professor, e com isso foi possível construir gráficos da força elástica em função da variação da deformação para as molas 1 e 2 em série e em paralelo, análise dos resultados e seus significados físicos e comparação da área com a energia potencial elástica. Os dados do experimento da força de atrito foram disponibilizados pelo professor, e com isso foi possível construir gráficos da força medida no dinamômetro em função da força normal aplicada pela superfície nas caixas cobertas com durex, lixa ou EVA, e a comparação entre o coeficiente de atrito elástico e o atrito dinâmico dos materiais utilizados no experimento. Para a realização da prática de torque, foram necessárias uma régua, 17 clipes de papel do mesmo tamanho, em que 7 são para o suporte e 10 para a distribuição, e fita adesiva para o suporte. Com isso, distribuiu-se os clipes pela régua de forma diferente e não simétricas, sempre utilizando todos os clipes. Após feitas 5 configurações diferentes, montou-se as representações vetoriais e calculou-se o torque em cada posição, e o total para análise de equilíbrio. Com a planilha de dados disponibilizada pelo professor, preencheu-se as tabelas 1 e 2, em que o erro das massas utilizadas para o suporte das molas é de 0,0005 kg e o erro do comprimento das molas é de 0,002 metros. A partir dos dados do experimento, foi possível encontrar a força elástica realizada sobre a mola 1, quando adicionadas diferentes massas nela. Com isso, montou-se um gráfico da força em função da variação da deformação. Observa-se que se encontra uma reta linear, ou seja, quanto maior a força aplicada, maior é a deformação da mola. A equação do gráfico nos mostra que o coeficiente angular representa a constante elástica da mola 1 e o coeficiente linear representa a força quando a deformação da mola, na teoria, é zero. Porém, como houveram arredondamentos, resultou em valores diferentes de zero. Com os dados obtidos em teoria, foi possível calcular a constante elástica, que foi comparada com a obtida pelo gráfico e encontrou-se um desvio de 7,2% entre os dois valores. Assim como feito no anterior, calculou-se a força elástica realizada sobre a mola 2 quando adicionadas as mesmas massas. A partir do gráfico da força em função da variação da deformação, que também é linear, obteve-se a equação que mostra a constante elástica a partir do coeficiente angular. Calculou-se a constante teórica e comparou-se os dois valores, encontrando um desvio relativo de 3,33%. Calculou-se as molas 1 e 2 em série e adicionou-se diferentes massas na configuração. O gráfico resultante da força elástica em função da variação da deformação mostra que ainda é uma reta linear. A equação do gráfico nos dá a constante elástica através do coeficiente angular, e ao compará-lo com o coeficiente encontrado por teoria, tem-se um desvio de 3,5%. Observe-se que a constante elástica tanto da mola 1 quanto da mola 2 é aproximadamente 12 newtons por metro. Sabe-se por teoria que a constante elástica resultante de uma associação em série de molas é igual ao inverso da somatória de cada constante. Portanto, observe-se que o valor encontrado para essa associação é exatamente aquilo esperado por teoria, sendo aproximadamente 6 newtons por metro.
Agora, colocando as molas 1 e 2 em paralelo e adicionando diferentes massas na configuração, tem-se um gráfico da força elástica em função da variação da deformação, que também é uma reta linear. A equação do gráfico nos dá a constante elástica da mola, e ao comparar com a constante encontrada em teoria, tem-se um desvio de 0,9%. Lembrando novamente que a constante elástica das molas 1 e 2 é aproximadamente 12 newtons por metro, e sabendo que, por teoria, a constante elástica resultante da associação em paralelo de molas é igual à somatória da constante de cada uma delas, pode-se dizer que foi encontrado um resultado exatamente como esperado por teoria, sendo aproximadamente 24 newtons por metro. Ao determinar a área sob a curva de cada gráfico anteriormente apresentado, que foi representada pela parte achurada, encontrou-se os valores da tabela 7. Ao realizar a análise dimensional dessas grandezas, pode-se chegar na análise do trabalho de uma força. Portanto, conclui-se que a área do gráfico representa a energia potencial elástica. Com isso, calculou-se a energia potencial elástica teórica a partir da equação da constante elástica multiplicando a deformação ao quadrado, tudo isso dividido por 2, e comparou-se os valores apresentando o desvio relativo na tabela 9. Logo abaixo, temos o gráfico da força de atrito pela força normal da caixa de MDF on Durex. Temos nosso coeficiente angular, que representa o nosso coeficiente de atrito, tanto para a nossa força de atrito estático quanto dinâmico. Neste próximo gráfico, temos agora a nossa caixa de MDF com lixo embaixo. Novamente, temos a equação onde o coeficiente angular representa o nosso coeficiente de atrito, tanto para o estático quanto para o dinâmico. E lembrando que o nosso coeficiente linear é apenas uma correção ali do Excel. Por fim, nesse último gráfico, temos agora a caixinha de MDF com o EVA embaixo. Temos as equações, estática, onde o nosso coeficiente angular representa o nosso coeficiente estático, e a nossa equação dinâmica, onde o nosso coeficiente angular representa o nosso coeficiente de atrito dinâmico. Aqui, nessa tabela, a gente tem os materiais utilizados, os seus coeficientes de atrito estático e coeficiente de atrito dinâmico. Vamos fazer uma comparação entre eles. Como podemos observar, o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o coeficiente de atrito dinâmico, como a física nos diz. Temos também que o Durex possui um coeficiente de atrito de 0,3, estático e dinâmico 0,18, lixa 0,18, estático e dinâmico 0,13 e EVA 0,46 estático e 0,38 dinâmico, mostrando assim que o EVA tem maior coeficiente entre eles. Por quê? Porque a área efetiva dele é maior, diferente da lixa, pois a área efetiva, que nada mais é que a nossa área de contato entre a superfície e o material, ele é menor. Dessa forma, a gente chega nessa conclusão da tabela. As 5 figuras a seguir contêm a representação vetorial das distribuições dos clipes feitas, de forma que se encontrasse um equilíbrio. Observa-se que quanto maior a distância entre o ponto central e o ponto em que a força-peso foi aplicada, maior é o torque. Por exemplo, se isolarmos apenas a direção à esquerda da configuração 1, observa-se que são utilizados 3 clipes na distância 5 cm para encontrar um torque de 1,5 Nm, enquanto utiliza-se 2 clipes na distância de 15 cm e obtém-se um torque de 2,9 Nm, ou seja, um maior torque com menor quantidade de clipes. E essa mesma ideia de proporcionalidade se repete para todos os outros valores da tabela. Isso é explicado devido à equação do torque, em que a distância é diretamente proporcional ao momento da força. É possível observar, a partir desta tabela, que os torques são os mesmos ou quase os mesmos tanto para as distâncias à esquerda do centro da régua quanto para as distâncias à direita do centro da régua. A pequena variação presente pode ser explicada por arredondamentos e erros de medição. Os resultados encontrados eram esperados, uma vez que só se é possível obter o equilíbrio da régua se o torque dos dois lados for igual. Portanto, afirma-se que a régua está equilibrada em todas as configurações apresentadas e que a teoria do torque, ou momento da força, como também chamado, é válida. Ao observarmos o gráfico de força por deformação da mola nas figuras 9, 10, 11 e 12, vemos que tende a retas inclinadas, onde os coeficientes angulares representam a constante da mola em cada caso. O coeficiente linear indica a deformação da mola para uma força nula, e a área abaixo das curvas representa a energia potencial elástica para cada situação. Para o primeiro e segundo caso, vemos que a constante da mola obtida na equação é próxima ao valor teórico médio, com desvio de 7,2% e 3,33% respectivamente. Na associação em série, vemos que a constante da mola equivalente é menor. Dessa forma, a deformação da mola tende a ser maior para os mesmos valores de força. Em contrapartida, a associação de molas em paralelo aumenta a constante da mola resultante e diminui a deformação das molas. Ao compararmos as áreas abaixo de cada curva com o trabalho da força elástica, nota-se que para todos os casos os valores são relativamente próximos com os desvios, de 7,14%, 0,0 e 4,16%. Ao observarmos os gráficos das figuras 13, 14 e 15, vemos que tende a retas inclinadas, onde as setas em azul possuem maior inclinação que as laranjas em relação à horizontal. O coeficiente angular das setas em azul representa o coeficiente de atrito estático, enquanto as das setas em laranja são o coeficiente de atrito dinâmico. Dessa forma, é possível perceber que para todos os casos o coeficiente de atrito estático é maior que o dinâmico. Comparando os valores da tabela 10, nota-se que a coeficiente de atrito para a superfície de VA possui os valores mais elevados, enquanto que a superfície com a lixa gera menor atrito. Por fim, conclui-se que como o coeficiente de atrito está diretamente ligado à dimensão da área efetiva, é importante mantermos a constante área de contato entre a superfície. Dessa forma, podemos comparar as diferenças entre materiais através do coeficiente de atrito. Ao calcularmos o torque em ambos os lados para cada uma das situações, vemos que mesmo alterando a configuração das massas, o torque do lado esquerdo tende a ser igual ao do lado direito. Isso satisfaz a condição de equilíbrio rotacional. O torque do lado esquerdo tem sinal positivo e o torque do lado direito tem sinal negativo. Assim, a somatória
somatória dos torques é nula. Quando comparamos os valores de torque entre cada situação, nota-se que são todas diferentes, apesar de usarmos sempre a mesma quantidade de massa. Isso ocorre pois o torque está associado à massa e distância, e alterando a distância das massas ao centro, podemos obter toques diferentes.